Ah, professor, e aí? Como é que funciona esse negócio aí desses elétrons? Ó, porque eu acendo a luz aqui, eu aciono o interruptor, tchucu, rápido que acende a lâmpada. Só que não é. Só que não é, né? Porque os elétrons, eles têm uma velocidade muito baixa. A velocidade dos elétrons é uma velocidade muito baixa. É da ordem de 0,01 milímetro por segundo. Sabe por quê? Porque essa história dos elétrons se movimentarem de maneira ordenada, isso não acontece. O movimento dos elétrons, na verdade, eles fazem isso aqui, olha. É isso aqui, ó. Eles voltam, eles vão para frente. É mais ou menos isso aqui que os elétrons fazem, ó. Professor, tipo assim, então eles não vão só... Não, eles têm um deslocamento lateral. E esse deslocamento lateral nós chamamos de arrasto. É velocidade de arrasto. Mas, professor, e por que quando eu acendo a luz, o interruptor, a lâmpada acende imediatamente? Porque lembra que eu te falei que você cria um campo elétrico uniforme no fio? Então você faz com que todos os elétrons se movimentem de uma vez só. Entendeu? Você obriga os elétrons a se movimentarem de uma vez só. É isso que acontece. Mas a movimentação deles não é em linha reta, assim, na horizontal, tipo, como se fossem soldadinhos. Não é. É um movimento aleatório, igual aquele logo no começo. É sempre assim o movimento, sempre. Professor, mas eu ouvi dizer que era ordenado, mas eu quero que seja. Você quer que seja, eu queria um monte de coisa e nem tudo eu consigo. Entendeste? Mas na prova você vai dizer que é um movimento ordenado porque você está no ensino médio, você está, entendeu? Só que não precisa você aprender errado. Você pode marcar isso porque você sabe que é assim que vão te cobrar. Por exemplo, um detalhe interessante. Vamos imaginar esse fio que ele tenha uma área de secção transversal A. É a grossura do fio, é a bitola. E te acostuma com isso porque na semana que vem eu vou ver as leis de Ohm. Primeira e segunda lei, e essa área vai ser importante para mim. E esse fio ele tem um comprimento, eu vou chamar esse comprimento de L. L é o comprimento do fio. Presta atenção para você entender um detalhe interessante aqui agora. Eu tenho um fio de comprimento L e de área A, tá bom? Professor, uma pergunta mais minuciosa. Como esses elétrons se movimentam sem prejudicar os... Não, boa a tua pergunta. É algo relacionado com a lei? Não. Quem diz que não prejudica? Prejudica. Porque o fato deles terem esse movimento aqui todo doido, que você está vendo aqui, ó, sobe, desce, vem. Sabe por que eles fazem isso? Justamente porque eu tenho átomos aí. Só que pensa que o elétron ele tem uma massa muitíssimo menor que a massa do próton. Ele não vai conseguir arrastar o próton. Mas quando ele bater, vários elétrons batendo nos prótons, o que vai acontecer é que eu aumento o grau de agitação molecular. Aumentando o grau de agitação molecular, você lembra? Temperatura, módulo passado. Ah, é por isso, professor, que esquenta. E é por isso que os elétrons têm baixa velocidade, viu? Os elétrons têm baixa velocidade por causa dos átomos. Entendestes? Eles colidem nos átomos e isso causa um retardamento na movimentação deles. Sacou? É o efeito Joule, exatamente, Juliana. Isso é o efeito. O que gera o efeito Joule é justamente por isso. São essas batidas dos elétrons. Se não tivessem os átomos, os elétrons se movimentariam como nos livros de ensino médio trazem, em linha reta. Mas eles não se movimentam em linha reta. Jamais. Jamais. Tá bom, professor. E aí? E aí que é o seguinte, vamos imaginar então aqui esse comprimento do fio L. Eu sei que por definição, velocidade, porque os elétrons vão ter velocidade, né? É igual a delta S sobre delta T. Por definição é isso. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Sim ou não? Sim. Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Eu sei que corrente elétrica é carga sobre o tempo. Concorda comigo? Tá tranquilo, não tá? Corrente elétrica, carga sobre tempo. Tranquilo. Sei também que carga elétrica é N vezes E. Bom, essas duas equações nós vimos hoje, essa aqui é a equação velha.
Tá, professor, já sabemos disso. E aí? E aí, que bora tentar misturar isso daí? Presta atenção. Repara que eu estou usando só conhecimento que você já tem. Nada novo. Não vou usar integral, derivada, nada disso. Olha para cá. Corrente elétrica é igual a carga, certo? Mas carga não é N vezes E? Então eu vou substituir N, que é o número de elétrons, vezes E, dividido pelo tempo. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Legal. Preste atenção. Corrente elétrica é igual a N vezes E dividido pelo tempo. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu posso trocar o tempo de lugar com a velocidade, concorda comigo? Então vai ficar espaço percorrido por ele sobre a velocidade. Tudo bem? Tá, professor. E aí? Então, corrente elétrica é igual a N, vou fazer devagarzinho, N vezes E sobre o espaço. Qual é o espaço que esses elétrons vão percorrer no fio? É o comprimento do fio, L, sobre a velocidade. Divisão entre duas frações, conserva a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Toma cuidado agora. Corrente elétrica é igual a N vezes E vezes V sobre L. Surgiu agora uma grandeza muito importante para a gente, para essa minha análise. Essa grandeza muito importante está bem aqui, ó. Ela é representada por uma letra grega, eu vou chamar de Rho. O que é o Rho? O Rho é a densidade linear de carga elétrica. Densidade linear de carga elétrica. Caraca, professor, nunca vi isso. Pois é, tá vendo agora. Densidade linear de carga elétrica. É ela que vai me dizer qual é a densidade, ou seja, a quantidade de carga elétrica por cada metro do fio. Tu lembras que eu te disse que tem que tomar muito cuidado, porque a corrente elétrica, ela representa a quantidade de carga que passa pelo fio. Então, se você pega um choque muito elevado, você vai ter mais carga elétrica fluindo no fio. É a densidade linear. Inclusive, questão de prova, tá? Nunca foi, mas pode cair qualquer... Nunca foi no Enem, mas já caiu FUVEST. Olha, o Akira, se eu não me engano, ele quer fazer FUVEST. Então, isso já caiu na FUVEST. Densidade linear. Mas calma que não acaba aí. Porque se você parar para pensar, você tem, isso aqui é um cilindro, né? Isso aqui é um cilindro. Como é que se calcula o volume do cilindro? Não é área da base vezes a altura? Então, volume, área da base, vezes a altura, que nesse caso eu chamei de L. Então, se eu quero L, é só passar o A dividindo. Então, eu posso escrever assim, olha para cá, olha para cá. I é igual a N vezes E vezes V dividido pelo volume sobre a área. Presta atenção. Aqui é Vzinho, aqui é Vzão, aqui é volume, tá? Eu vou colocar vol para você lembrar que é volume. Divisão entre duas frações, conserva a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Corrente elétrica é igual a N vezes E vezes V vezes A dividido pelo volume. Vol, né, que eu coloquei. Vol, volume. Olha o que apareceu agora. Olha o que apareceu. N sobre volume. Caraca! O que é isso? É o Mi. Mi, professor, é. Mi significa densidade volumétrica de carga elétrica. Densidade volumétrica de carga elétrica. Olha essa onda. E com essa expressão ainda posso ir mais adiante.
eu posso pegar o volume e passar para cá multiplicando, ou um mi logo, né? Passar para lá multiplicando. No caso, se eu colocar o mi, vai passar dividindo. E o E e o A também, então vai ficar assim, eu posso escrever que velocidade dos elétrons, é uma maneira, né? É uma ideia, tá? Pode ser assim, ó. Velocidade dos elétrons é dado pela expressão I, que é a corrente, dividido, tá? É uma maneira, né? Por mi vezes E vezes A. Tá? Essa expressão aqui, ó, ela me dá a velocidade dos elétrons. Só por curiosidade, a velocidade